Para a confecção do nosso tapete, eu irei utilizar sobras de barbante e terminar com esse barbante aqui, ó. Barbante Bandeirantes, fio, que é o número 8, Tex 1180. Tesoura, agulha, irei utilizar a agulha de 4 milímetros. E caso seja necessário, uma agulha de 5 milímetros. Então, aqui, ó, já dei a laçada, né? Já passei a laçada aqui no dedo. Venho com a agulha aqui por trás, dou uma volta, fecho com uma correntinha. A partir daqui, eu vou começar fazendo correntinhas que totalize 49 correntinhas. Então, aqui, ó, completei as minhas 49 correntinhas. Agora, ó, com a laçada na agulha, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui na 7ª correntinha e vou colocar um ponto alto. Na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Na 3ª correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Pulo aqui, ó, a correntinha seguinte de base e venho na próxima e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui, ó, na correntinha seguinte e vou seguir fazendo 3 conjuntinhos de pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, ó, completei já a minha volta, né, de grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui, nesse último ponto alto aqui, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Volto aqui, ó, no ponto alto seguinte e mais um ponto baixíssimo. E vou caminhar até aqui, até esse centro de ponto alto. Feito isso, agora eu vou iniciar aqui com 2 correntinhas, que já vai representar o meu primeiro ponto alto dessa volta. Vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos para fechar aqui, ó, totalizando o conjunto de 3 pontos altos, uma correntinha dentro aqui desse mesmo espaço, mais 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente, e vou seguir aqui, ó, para cada espaço desse de base, eu vou colocar os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, então aqui eu fiz uma volta com 11 conjuntinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, e nessa outra tem 10 conjuntinhos de 3 pontos altos. Eu agora vou cortar o meu fio, dar aqui um nozinho, porque agora eu vou trabalhar com outro tom de cor. Então, vou pegar aqui o fio amarelo, fazer aqui um nozinho.
venho aqui. E vou trabalhar agora com essa próxima cor. Então, vou fazer uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho aqui nesse espaço, vou colocar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e vou trabalhar assim, fazendo 7 pontos altos separados por uma correntinha. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de separação, venho aqui, ó, nesse espaço, coloco os 3 pontos altos, uma corrente de separação, no espaço seguinte, mais 3 pontos altos e uma corrente. E vou trabalhar por toda essa volta até chegar aqui. Chegando aqui, ó, já nessa voltinha, faço uma correntinha e vou seguir fazendo 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, e o sétimo ponto alto. Uma correntinha de separação, vou contar aqui, a primeira, venho aqui na segunda correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, vou fazer agora duas correntinhas, que já vai representar o nosso primeiro ponto alto dessa volta, mais uma correntinha, que vai ser para pular esses 3 pontos altos, laçada na agulha, e vou seguir fazendo agora os conjuntinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, fiz 3, a correntinha de separação, pulo, venho nesse próximo espaço, coloco mais 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. E vou seguir dando sequência aos conjuntinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegarmos aqui. Então, pessoal, já cheguei aqui, pra gente completar essa volta. Aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 conjuntinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E já aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terei 11, porque aqui nós iniciamos com um ponto alto, né? E aqui dentro eu vou ter que completar com 2 pontos altos para fechar esse trio de pontos. Feito aqui, ó, meu último conjuntinho, faço uma correntinha de separação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 espaços de 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu venho aqui, vou colocar 2 pontos altos, uma corrente, venho no espaço seguinte e mais 2 pontos altos, uma corrente, espaço seguinte
2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, espaço seguinte, mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui o último conjuntinho de 2 pontos altos. Então, aqui dentro eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conjuntos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Laçada na agulha, venho aqui, ó, nesse espaço, e aqui eu vou voltar fazendo os 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente de separação, e repetindo mesmo padrão de 3 pontos altos e uma corrente. E vou fazer até chegar aqui. Aqui eu fecho com 3 pontos altos e aqui dentro eu saio colocando os conjuntinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E quando chegar nesse cantinho, eu encerro com 2 pontos altos para fechar aqui. Totalizando assim os 3 pontos altos que irão ficar aqui nesse canto. Ó, já chegando aqui, então, fiz uma correntinha. Aqui onde tem esses 3 pontos altos de base e uma correntinha aqui em cima, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui dentro eu vou repetir os 2 conjuntinhos de pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos. Então, fiz uma corrente e venho aqui dentro. 1, 2 pontos altos. Uma corrente. Espaço seguinte. 2 pontos altos, uma corrente. Dois pontos altos, uma corrente. E aqui eu encerro com uma corrente. 2 pontos altos. Porque aqui nós iniciamos já, ó, fazendo ponto alto. Então, eu venho no primeiro e no segundo. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou cortar o fio. E vou trocar de cor. Vou passar aqui dando um nozinho para facilitar. Essa próxima volta. Então, vou vir aqui por dentro. Vou colocar 2 pontos altos, que já vai representar, perdão, 2 correntinhas, já vai representar o meu primeiro ponto alto dessa volta. E vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou seguir preenchendo aqui, ó, nos bloquinhos, né, nesse espaço dos bloquinhos, com os 3 pontos altos separados por uma correntinha.
Então, aqui eu iniciei com o tom marrom, passei pro amarelo, agora estou no cinza. E já chegando aqui, ó, entre o último bloquinho de 3 pontos altos e o de 2 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, vou colocar aqui dentro 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui trabalhamos com 2 pontos altos separados por uma correntinha e agora nós iremos trabalhar com 3 pontos altos. Então, segundo, terceiro, uma corrente de separação, mais 3 pontos altos. Então, será a sequência de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegarmos aqui. Já chegando aqui, ó, no último ponto, então, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. E agora, eu vou concluir o 30º conjuntinho de 3 pontos altos. Então, essa volta foi trabalhada com 34 conjuntos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, feito uma corrente, vou contar aqui, primeira, na segunda correntinha onde nós iniciamos, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas correntinhas, já vai representar meu primeiro ponto alto dessa volta, mais uma corrente de separação, e vou seguir aqui, ó, preenchendo com os 3 conjuntinhos de pontos altos separados por uma correntinha. Vou continuar dando sequência. Quando chegar aqui, ó, onde tem esses 3 pontos altos, eu vou colocar 3 pontos altos aqui, uma correntinha de separação. E aqui onde nós colocamos os 2 pontos altos, eu vou voltar para daqui iniciar novamente junto com vocês, porque aqui nós iremos mudar os pontos. Então, seguir fazendo os 3 pontos altos separados por uma correntinha, até aqui, ó, até onde tem esse conjuntinho de 3 pontos altos. A partir desse daqui, vocês começam a parar. Então, aqui, ó, fiz aqui os 3 pontos altos. Aqui é onde nós temos, iniciamos com os 2 pontos altos, então eu vou fazer uma correntinha de separação. Venho nesse espaço, vou colocar 2 pontos altos, uma corrente de separação, volto dentro do mesmo espaço e coloco mais 2 pontos altos. Então, nós iremos trabalhar fazendo leques dentro desses espaços aqui, ó. Então, eu tenho que ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leques. Então, fiz o meu primeiro, uma corrente de separação, espaço seguinte. Repeti os 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente de separação,
um ponto alto, segundo ponto alto, uma corrente de separação dentro do mesmo espaço, mais 2 pontos altos, uma corrente, leque no espaço seguinte, uma corrente de separação, fazendo aqui mais um leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. E aqui eu vou trabalhar com o último leque. Então, 2 pontos altos, uma corrente, e 2 pontos altos, uma corrente de separação, aqui onde tem os 3 pontos altos. Então, agora eu vou seguir voltando com 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar aqui, ó, onde tem esses 2 pontos altos, que aqui eu irei trabalhar com o conjunto de 6 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são 2 pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos. Estamos já chegando aqui, ó, no último ponto. Eu trabalhei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, sendo conjuntos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e conjuntos de leque. Então, fiz aqui, ó, minha última correntinha, venho aqui dentro, coloco 2 pontos altos, conto aqui a primeira, venho aqui na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 2 correntinhas e aqui dentro desse espaço eu coloco mais 2 pontos altos, uma corrente de separação, espaço seguinte, 3 pontos altos, vou seguir preenchendo aqui, ó, com os 3 pontos altos, até chegar aqui na parte dos leques para poder dar continuidade junto com vocês. Pronto, parei aqui já próximo ao leque. Se eu contar desse espaço aqui, ó, de dentro do leque, mais essas correntinhas, eu tenho que ter um total de 11 espaços, sendo, ó, 1, 2, 3, bota aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a partir de agora, nós iremos trabalhar colocando 2 pontos altos separados por uma correntinha por toda essa volta, totalizando 11 conjuntos de 2 pontos altos. Então, aqui eu faço uma correntinha, ó, venho aqui dentro do leque, coloco 2 pontos altos, uma corrente, espaço seguinte, mais 2 pontos altos, espaço seguinte, dentro do leque, 2 pontos altos, espaço seguinte, 1, deixa eu voltar aqui, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos aqui, ó, dentro do leque, uma corrente, 2 pontos altos entre o espaço de um leque e outro,
uma corrente dentro do leque. Dois pontos altos, uma corrente. Entre um leque e outro, vou colocar mais 2 pontos altos, uma corrente. No espaço do leque aqui, 2 pontos altos. Então, eu fiz um total de... Contamos aqui, ó, paramos aqui com 3 pontos altos. Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 conjuntos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora, eu vou voltar seguindo, preenchendo com os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, gente, cheguei ao finalzinho, vou fazer uma correntinha. Vou contar que a primeira vem na segunda correntinha de base. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço mais 2 correntinhas, que vai representar o nosso primeiro ponto alto dessa volta. E mais uma de separação. E vou seguir fazendo essa volta toda com conjuntos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, contornando ela todinha, ó, passando por aqui, sempre com 3 pontos altos e uma correntinha. 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Vou adiantar aqui minha volta, quando chegar aqui, darei continuidade com vocês. Ó, chegando já aqui no finalzinho dessa volta, vou repetir aqui a correntinha e aqui dentro colocar 2 pontos altos. Contar aqui 1, 2 e fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou seguir novamente fazendo 2 correntes. Dentro do espaço, vou colocar 2 pontos altos. E vou seguir aqui fazendo repetição dos 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou adiantar. Quando chegar aqui, ó, no arco do nosso tapete, eu vou voltar para dar continuidade com vocês. Fiz aqui, ó, meu último conjuntinho, né, de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, paralelo a esse leque e vou colocar um leque aqui dentro. Então, eu vou colocar 2 pontos altos. Deixa eu desmanchar aqui. 2 pontos altos, uma correntinha, volto dentro do mesmo espaço e coloco mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, espaço seguinte, e vou repetir o leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Dentro desse espaço seguinte, eu vou colocar
um leque. Então, fiz 2 pontos, uma corrente dentro do mesmo espaço. Vou colocar mais 2 pontos altos. Eu vou ter que fazer um total de 11 leques. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. Então, vou fazer até esse canto, ó, que bate justamente aqui, ó, no leque de base aqui, ó. Então, vou completar os meus 11 leques e volto para dar continuidade com vocês. Completei aqui os meus 11 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou voltar fazendo agora os 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar aqui, ó, nesse leque. Aqui fechamos com 3 pontos altos e logo em seguida o leque. Então, nesse espaço seguinte, iremos trabalhar leque, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que vai dar justamente aqui, ó, nesse leque. Então, vou seguir dando continuidade, adiantando o processo. Lembrando que chegando aqui, vem os 11 leques. Quando chegar aqui na união, eu volto para fazer junto com vocês. Eu já completei aqui essa volta. Então, agora, eu vou fazer as 2 correntinhas, que vai representar o meu primeiro ponto alto dessa volta, mais uma de separação. Vou pular os 3 pontos altos e vou seguir aqui fazendo conjuntinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha. E vou seguir fazendo até chegar aqui, ó, entre esses 3 pontos altos, esse espaço e o leque. Já cheguei aqui, ó, na parte dos leques, então eu fiz aqui o meu último conjuntinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação e aqui dentro do leque eu vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente, espaço entre um leque e outro, 2 pontos altos. Uma corrente dentro do leque. Dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar totalizando leque, espaço do leque, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 conjuntos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui nesse canto, ó, entre o leque e os 3 pontos altos, a partir daqui nós já retornaremos trabalhando 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, gente, já completei minha volta, então vou fechar aqui, ó, com uma correntinha, venho aqui na segunda eu iniciei e vou fechar com ponto baixíssimo. Só que agora eu vou cortar o meu fio e vou trocar de linha. Vou pegar aqui, ó, o outro fio. Vou iniciar aqui, ó, de qualquer lado aqui do nosso tapete. Só puxar aqui e dar um nozinho. Então, agora nós vamos trabalhar assim. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas para iniciar. Venho aqui, ó, no início desse ponto alto, vou colocar um ponto alto.
No ponto alto de base seguinte, mais um ponto alto. No espaço aqui de uma correntinha, um ponto alto de base, um ponto alto de base seguinte, mais um ponto alto, espaço da correntinha, um ponto alto, e vou seguir, ó. Para cada ponto alto de base, eu vou colocar um ponto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, correntinha, um ponto alto, 3 pontos altos, e eu vou contornar até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, bem no centro aqui, ó. Usar esse aqui como referência, aí eu volto para poder dar continuidade junto com vocês. Aqui, gente, usando como base, ó. Aqui, esse ponto. Então, aqui é o centro, né? O meio do nosso tapete. Aí, aqui eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Somente aqui, ó, nessa lateral. E quando vocês estiverem dando a volta, né? Quando chegar desse lado, repetir também um ponto alto e um aumento. No mais, será seguido para cada ponto alto de base e um ponto alto, e no espaço onde tem a correntinha, um ponto alto. Ó, já cheguei aqui no finalzinho, vou contar aqui uma, duas, venho na segunda correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a próxima volta. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas, que já representam o meu primeiro ponto alto. Vou acrescentar mais 6 pontos altos. Então, eu tenho o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo ponto alto. Faço duas correntinhas laçadas na agulha, vou pular aqui, ó. Um, dois, venho no terceiro e coloco um ponto alto. Vai ficar um quadradinho. Mais duas correntinhas, vou pular aqui, ó. Um, dois, terceiro, um ponto alto. Então, eu já tenho aqui o meu segundo quadradinho. E agora, eu vou acrescentar mais 6 pontos altos para totalizar 7. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vou repetir esse mesmo processo dos quadradinhos. Então, eu coloco duas correntinhas, pulo aqui, ó. Um, dois, venho no terceiro, ponto alto de base e coloco um ponto alto em cima dele. Duas correntinhas, pulo aqui, ó. Um, dois, venho no terceiro e vou acrescentar aqui os 7 pontos altos. Então, primeiro, segundo, terceiro, e vou seguir fazendo até chegar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Antes de fazer aqui, ó, essa lateral oval do nosso tapete. Aqui, gente, já cheguei aqui, ó, quase rente aqui. Fiz os 7 pontos altos. Vou contar aqui, ó, duas correntinhas. Só que ao invés aqui, ó, de pular 2 pontos altos de base, eu vou pular somente um ponto alto e acrescentar um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, venho no ponto alto seguinte e vou colocar os 7 pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no ponto alto seguinte, coloco um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, venho no ponto alto seguinte e vou repetir aqui, ó, 7 pontos altos. Dois,
3, 4, 5, 6, 7. Então, o porquê dessa diminuição? Se colocarmos duas correntinhas e pular 2 pontos altos, a tendência vai ser o nosso trabalho ele começar a embolar. E assim não, ó. Assim ele vai pegando o formato, ó, todo certinho. Então, eu vou seguir dando sequência até chegar mais ou menos aqui, nessa lateral, para poder voltar com vocês. Ó, gente, já chegando aqui no meu finalzinho. Então, na minha lateral, eu tenho que ter um total de 7 conjuntinhos desses aqui, sendo duas correntinhas, um ponto alto e pulando apenas um ponto alto de base. Já na lateral, eu tenho que ter um conjuntinho de, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o meu aqui, para finalizar, ele bateu certinho, ó, porque sobrou 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas laçada na agulha, pulo esse, venho no espaço seguinte, coloco um ponto alto, duas correntinhas, e agora eu vou fechar aqui. Então, a minha quantidade de bloquinhos, de duas correntinhas pulando um ponto baixo, com esse aqui fechou 7. Então, vem aqui, ó, na primeira, na segunda correntinha de base, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui até o ponto alto seguinte, que eu vou iniciar agora a partir dele. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui já representa meu primeiro ponto alto. Aqui de base, nós temos 7 pontos altos. Eu agora vou trabalhar com 5. Então, tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, eu pulei esse início e pulo aqui o último ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, coloco um ponto alto sobre o ponto alto de base e mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo esse início aqui, ó, desse ponto alto e venho no seguinte e vou colocar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, 5 pontos altos, duas correntinhas, aqui no espaço, um ponto alto, no ponto alto de base, um ponto alto, no espaço seguinte, mais um ponto alto, duas correntinhas, pulo esse início do ponto alto e venho no espaço seguinte. E vou preencher com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, iremos trabalhar com diminuições. Aqui onde tem 7, eu vou colocar 5 pontos altos em cima. Aqui no espaço aqui, ó, de um quadradinho outro, onde eu tenho um ponto, eu agora vou trabalhar com 3. Então, vai ser diminuição desse lado e acréscimo desse. E assim eu vou fazer por toda a volta. Já chegando aqui, ó, para completar a volta, vou fazer as duas correntinhas. Vou contar aqui, ó, na primeira e na segunda correntinha de base, que representou o nosso ponto alto, fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no espaço seguinte, faço um outro ponto baixo e vamos iniciar desse. Então, eu faço duas correntes, já tenho meu primeiro ponto alto. Espaço seguinte, um ponto alto. Próximo, um ponto alto.
Aqui, ó, trabalhamos com 7, aqui com 5 e agora aqui nós iremos trabalhar com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, aqui com 1, aqui com 3 e agora iremos trabalhar com 5. Aqui diminui e aqui acrescenta. Na verdade, aqui, ó, a piramidezinha aqui, ó, ela vai diminuindo e aqui ela vai ficando, ó, de cabeça para baixo. Aqui nós iremos fazer uma outra, um Vzinho. Então, vou dar laçada na agulha, venho aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, mais uma aqui, 4, mais uma aqui nesse espaço, 5. Então, um ponto alto de início. Para cada ponto alto de base, eu vou repetir um ponto alto, segundo, terceiro, quarto ponto, sendo 3, que é ponto alto sobre ponto alto, o quarto de início, e aqui o quinto, para fechar, ó, nossa piramidezinha ficando de cabeça para baixo. Faço 2 correntinhas, pulo esse início, venho pro próximo aqui, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, um ponto alto. Para cada ponto alto de base, eu vou colocar um ponto alto. E fecho aqui com um ponto alto. 2 correntes. Pulo esse ponto aqui de início, venho no próximo. E vou seguir fazendo os 3 pontos altos. Então, é assim que nós iremos trabalhar por toda essa volta. Eu vou seguir dando sequência. Quem estiver fazendo e o ponto for repuxando, pode aumentar uma correntinha. Ou seguir fazendo 2 correntinhas aqui e na lateral, para que ele não fique repuxado, façam com 3 correntinhas. Aqui, gente, completei minha volta. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Já fiz aqui as 2 correntinhas. Então, agora, ó, vou contar aqui primeira, venho na segunda. Correntinha aqui de base, que representou o meu primeiro ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Venho novamente com a agulha até aqui, ó. Até esse ponto do meio. Ponto baixíssimo novamente. E vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui já vai representar o meu primeiro ponto alto dessa volta. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha. Venho aqui, ó. Coloco um ponto alto. Aqui nós trabalhamos com 5 pontos. Nessa volta, nós iremos trabalhar com 7. Então, tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas, que eu vi que 2 correntinhas, ó, fica proporcional a colocar o meu ponto alto aqui, ó, não vai ficar tão folgado. Então, vou colocar ele aqui. Mais 2 correntinhas, venho aqui nesse espaço, vou fazer 7 pontos altos. O último ponto. 2 correntinhas, venho aqui, ó, no ponto do meio e coloco um ponto alto.
Vai ficar assim, ó, fazendo esse zigue-zague, ó, de triângulos. Então, eu vou seguir dando sequência, completar toda a volta, e vocês vão fazendo o mesmo. Caso o ponto fique apertado, coloquem 3 correntinhas. Se não, ó, podem ir seguindo fazendo 2 correntinhas. Aqui, gente, eu completei minha volta. Aqui na lateral, eu fiz, quando chegou aqui, ó, centrando aqui, ó, onde tem esse meio aqui, eu fiz 3 correntinhas, 3 correntinhas, 3 correntinhas e 3 correntinhas, porque começou a repuxar, a apertar o ponto. Tanto fiz nessa lateral, quanto nessa. Aí, quem não tiver repuxando o ponto, pode seguir fazendo as 2 correntinhas, né? E quem tiver, se quiser fazer, seguir fazendo as 2 correntinhas na lateral e aqui fazer o acréscimo, né? 3, fica bem melhor. Agora, nós vamos fazer o seguinte, passar para a próxima volta. Então, eu já fiz aqui, ó, 2 correntinhas, vou contar aqui, primeira, segunda, venho na terceira. Vou fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui já vai representar meu primeiro ponto alto dessa volta. Vou fazer mais 3 correntinhas, que vai ser de separação, laçada na agulha, ó, venho dentro aqui, ó, do mesmo espaço e vou colocar um ponto alto. Então, aqui eu vou ter, ó, um triângulo invertido. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular esse ponto alto, venho no seguinte e vou começar a fazer diminuições. Então, aqui, ó, nós fizemos 7 pontos, agora nós vamos fazer 5 nessa volta. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. 3 correntinhas. Nesse ponto alto aqui de base, vou colocar um ponto alto, 3 correntinhas, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. 3 correntinhas, diminuição, pular esse ponto alto, venho no ponto alto seguinte, e vou colocar aqui os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas. Nesse ponto alto de base, eu vou colocar um ponto alto. 3 correntinhas e dentro aqui, ó, do mesmo espaço, mais um ponto alto. E é assim que vocês vão trabalhar agora, ó, por toda essa volta. Então, eu vou seguir dando sequência. Quando chegar aqui para encerrar, eu volto para dar continuidade junto com vocês. Aqui, gente, completei minha volta. Então, já fiz aqui as minhas correntinhas. Vou contar aqui, ó, primeira, segunda. Venho aqui, ó, na segunda correntinha, porque aqui fica dentro, fica 1, 2, 3, que é a de separação. Vou fechar com ponto baixíssimo. Venho dentro aqui, ó, do mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo 1, 2 correntinhas. Aqui já vai representar o meu primeiro ponto alto, ó, aqui dentro. Então, vou colocar mais 6 pontos altos. Eu vou trabalhar com um total de 7 pontos altos aqui dentro. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Quem quiser pode trabalhar com 9 pontos altos aqui dentro, sempre com números negativos, porque a próxima volta já vai ser a última volta do nosso tapete. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas.
Vou pular esse ponto, que estamos diminuindo. Então, venho aqui no próximo e vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Fiz uma diminuição no início e uma diminuição aqui no final. Novamente, 1, 2, as 3 correntinhas de separação. E dentro aqui, ó, desse espaço, vou colocar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Uma, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no ponto alto seguinte e vou repetir aqui os 3 pontos altos. E vocês vão seguir fazendo dessa forma. Aqui, 7 pontos ou 9, a depender do ponto que vocês estejam fazendo. 3 correntinhas de separação. Aqui, diminuição no início e diminuição no final, então são apenas 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na lateral do tapete, se começar a apertar o ponto, aí vocês podem acrescentar uma correntinha. Vão colocando, em vez de 3, 4 correntinhas. Eu vou seguir dando sequência. Quando completar minha volta, chegar aqui, aí eu venho para dar continuidade junto com vocês. Eu já tô chegando ao final. Vou fazer as 3 correntinhas. Os 3 últimos pontos altos. 2, 3. Mais 1, 2, 3 correntinhas. Vou contar aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo e fiz 2 correntinhas. Então, venho na segunda e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu segui sempre com as 3 correntinhas. Na lateral, aqui foi somente onde eu fiz acréscimo. Fiz 4 correntinhas de um lado e do outro. Mas no demais, toda a lateral foi feita com 3 correntinhas. Somente nessa parte aqui, ó. Bem central que foi colocada aqui, ó. 4 correntinhas de cada lado. E quem quiser trabalhar, ó, fazendo apenas com uma cor, fica também muito bonito. E quem quiser trabalhar somente com barbante, aqui, ó. Esse número 8, eu até indico, né? Que ele é muito bom de trabalhar. A peça fica bonita. Ele é um barbante macio também, ó. Fica muito bonito somente com esse barbante número 8. Voltando aqui, agora eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui já representa o meu primeiro ponto alto. Venho aqui, ó, no espaço seguinte e vou colocar mais um ponto alto. Vamos fazer agora picô. Então, quem quiser pode fazer dessa forma, ó. 1, 2, 3 correntinhas, vira aqui, ó, no último e fechar com um ponto baixo e seguir fazendo. Ou trabalhar assim, ó. Só vem aqui no ponto alto, puxa, fecha com um ponto baixo. Laçada na agulha, vem aqui, ó, no espaço seguinte, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, ou vem unir aqui, ó, nessa correntinha com um ponto baixo, ou vem aqui atrás do ponto alto e fecha com um ponto baixo. Laçada na agulha. Aqui nós já trabalhamos 3 pontos altos. Como estamos trabalhando aqui, ó, com ponto ímpar, então aqui, ó, tem 3. Aí, esse quarto ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Nós fizemos 3 correntinhas para fazer o picô. Nós agora vamos trabalhar com 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, para que ele fique um picô maior do que os outros. Então, eu venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Ele vai ficar assim.
Venho aqui no próximo, um ponto alto. Então, ó, são 7 pontos altos. Eu trabalhei 3, o do meio, o quarto, eu fiz 5 correntinhas para que ele fique maior e vou trabalhar agora com mais 3 pontos altos. Quem preencheu com 9 correntinhas, vai seguir fazendo a mesma lógica. Faz 4 pontos altos, o quinto, no quinto ponto alto, faz o picôzinho maior e segue fazendo os demais 4 pontos altos com o picô com 3 correntinhas. Então, vou fazer agora aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, fecho com picô. Venho aqui no próximo, ponto alto, 3 correntinhas aqui dentro e faço um picô. E aqui eu vou encerrar somente com um ponto alto. Aqui iniciamos somente com um ponto alto e agora vamos encerrar também com um ponto alto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, deixa eu ver se é o suficiente. Vou colocar mais uma, 4. E aqui onde tem esses 3 pontos altos, nós vamos trabalhar com um ponto baixo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, venho aqui, ó, primeiro ponto alto, vou colocar um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, ó, no ponto alto, fecho com um ponto baixo, mais um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui dentro, fecho com um ponto baixo. O quarto ponto alto. Tenho 3, aqui, ó, 1, 2, 3, e o quarto, que é o que fica central, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho nele e fecho com um ponto baixo. Vai ficar maior que os outros. E assim que nós vamos seguir dando sequência nessa última volta do nosso tapete. Eu vou dando continuidade e quando chegar aqui eu volto para encerrar junto com vocês. Aqui, gente, esse é o resultado final do nosso tapete. Ele ficou medindo 91 por 58 centímetros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, dê o like. Isso é muito importante para o crescimento do canal.